Você sabe qual é o serviço mais rentável no direito condominial? Muita gente fala comigo, poxa, Gabriela, mas direito condominial é uma área que está realmente em muita expansão, existem muitos condomínios por aí, cada lugar que a gente olha brota um condomínio novo, que com certeza faz com que advogados tenham uma ótima perspectiva de atuação e mais possibilidades de atuação, mas poxa, eu acho que não remunera bem, porque eles normalmente não pagam prolabore para a recuperação da inadimplência e eu fico dependendo ali se aquele condomínio vai quitar ou se não vai quitar, quando vai quitar e, poxa, não sei quando receber. Calma aí, eu vou te dizer um serviço que é muito rentável na advocacia condominial. Já tem bastante tempo que eu, inclusive, não faço mais o contencioso condominial, que é justamente atuar na parte judicial da recuperação de crédito dessas ações, porque não tem nada de errado com isso, mas para o meu estilo de advocacia agora, não é algo que me parece muito interessante, não entra aqui dentro do hall de serviços que eu prefiro prestar no meu escritório. Mas é um ótimo serviço para que advogados, inclusive, entrem aí no mercado condominial. Agora, o que hoje eu foco a minha atuação? Tanto na parte de instituição desses condomínios, quanto na parte de revisão das normas internas do condomínio. E você pode perguntar, mas Gabriela, como assim? Para que o condomínio vai querer revisar as normas internas? No ano de 2019 foi o ano que a gente mais teve decisões do STJ sobre questões que impactaram os condomínios. Quais são essas decisões? Por exemplo, o STJ entendeu que os condomínios não podem proibir por mera liberalidade a permanência de animais de estimação nos condomínios. E a gente sabe que existem muitos condomínios que tinham em suas convenções cláusulas indicando que era proibido a criação de animais nas unidades privativas. O que vai acontecer com essas cláusulas, com essa cláusula da convenção? Ela vai ser declarada nula. E o que o condomínio vai precisar fazer? Já que o STJ entendeu que as pessoas têm o direito de criar os animais nas suas unidades imobiliárias, o condomínio precisa criar regras para que esses animais transitem. Então, por qual elevador esses animais vão poder ser transportados? Pode passar pelo elevador social ou só pelo de serviço? O cachorro ou o gato, ele pode andar pelo playground ou ele precisa passar pela garagem? Ele pode andar sem coleira ou obrigatoriamente o dono precisa colocar a coleira? Então o condomínio precisa disciplinar regras para o trânsito do animal, entrada e saída dentro do condomínio, obviamente, e algumas outras regras necessárias, incluindo aí nas suas normas internas, que caso esse animal perturbe a segurança, o sossego, a higiene, enfim, do condomínio, que foi o que o julgamento do STJ entendeu, aí sim, esse condomínio vai ser proibido de criar esse animal no condomínio. Outro julgamento muito importante que a gente teve foi com relação à proibição do condômino inadimplente utilizar as áreas comuns. O STJ entendeu que o condomínio não pode proibir o condômino inadimplente de utilizar as áreas comuns porque o condomínio tem formas de cobrança previstas no nosso Código Civil, no nosso Código de Processo Civil, que são o ajuizamento de uma ação de cobrança, se for o caso, ou de uma execução, de uma notificação extrajudicial, enfim, de outros meios, entendendo que é uma função social do condomínio a interação, a vivência em condomínio, essa vivência com outros condôminos, a utilização das áreas comuns. Então, os condomínios que tinham essa cláusula aí, com certeza vão ser prejudicados também. Nós vamos ter, já, outros julgamentos também muito importantes para a área condominial que vão impactar. Então, com certeza, nós vivemos em um mundo em que tudo vem mudando. Os condomínios que são novos condomínios, mas que foram instituídos há 20 anos atrás, são condomínios que têm normas internas completamente defasadas e isso gera a necessidade de atualização. Como é que você, advogado, pode fazer esse serviço? O serviço não é simplesmente de atualizar as normas internas que já existem no condomínio. Muito pelo contrário, o que você tem que colocar? Você precisa criar um plano de ação. Afinal de contas, nós sabemos, inclusive, que o quórum para a aprovação de uma alteração de convenção de condomínio é um quórum alto, um quórum de 2/3. Então, o que precisamos fazer aqui? O advogado, ele vai analisar o condomínio.
Cada condomínio é não é uma receita de bolo a convenção de condomínio. E todas as questões daquele condomínio precisam estar individualizadas e refletidas nas suas normas internas. Então, o advogado vai analisar como um todo o condomínio, fazer visitas ao condomínio, conversar com as pessoas daquele condomínio para entender quais são os equipamentos que o condomínio tem, quais são qual é o perfil dos moradores, qual é o perfil de renda dos moradores, de idade, quantas unidades imobiliárias tem naquele condomínio, porque tudo isso vai afetar diretamente aquelas regras. Qual é o perfil? São inquilinos? Aquele condomínio é um condomínio mais de investidores que alugam aqueles imóveis ali para curta temporada ou não? De repente, é um condomínio composto de idosos, pessoas velhinhas que já moram lá há muito tempo e se conhecem. Nós precisamos analisar o perfil. Depois, obviamente, que as normas internas vão ser analisadas e as minutas, sugeridas, o advogado vai sugerir alterações de cláusulas, inclusões de cláusulas. Depois disso, esse documento ele precisa ser debatido com os condôminos ou uma comissão desses condôminos para que verifiquem se essas normas elas fazem sentido para aquele condomínio. E na sequência, o advogado vai precisar auxiliar o condomínio também na obtenção desse quórum, nessa quantidade de assinaturas necessárias para alteração dos documentos das normas internas. Isso vai significar um trabalho também, por exemplo, de procurações ou de notificação, comunicados, conscientização, o comparecimento do advogado a algumas assembleias para explicar essas cláusulas e tudo que está envolvendo as normas internas do condomínio. Então, é um trabalho muito bacana. Gabriela, e a forma de remuneração? Você pode ser remunerado por unidade imobiliária. Então, você vai cobrar seus honorários, por exemplo, R$300 por unidade imobiliária. Como é que você vai colocar isso na sua proposta? Por exemplo, digamos que você vai levar um determinado tempo para estudar, elaborar, fazer esse plano de ação e aprovar essa convenção. Então, vamos colocar ali uma estimativa de 6 meses. O que você vai colocar nisso tudo? Você vai, por exemplo, cobrar os R$300, só que você vai dizer que é R$300 dividido em 6 vezes. Então, são 6 parcelas de tantos reais para cada unidade imobiliária. Muitas vezes, quando você fala de um condomínio muito grande, o valor, a princípio, pode parecer muito alto se você precificar por unidade imobiliária. Por isso é importante você colocar quanto é por unidade. Para precificar corretamente, você precisa saber qual o valor da cota condominial e quantas unidades imobiliárias tem no condomínio. Primeira coisa que você precisa saber. E, obviamente, lembrando que o condômino que aumenta R$10 na sua cota condominial, muitas vezes ele acaba reclamando. Então, qual é o perfil desse condomínio? As pessoas estão dispostas a pagar quanto por essa alteração? E assim você consegue chegar numa precificação justa, tá? Encaminhe esse vídeo para outros advogados que querem atuar no mercado condominial ou que pretendem atuar. Encaminhe também, de repente, para síndicos, pessoas que moram em condomínio e podem se interessar por atualizar as normas internas desse condomínio. Não esqueçam de curtir esse vídeo e de comentar o que vocês acharam. Beijo grande e até o próximo.